Você saberia dizer qual é a diferença entre os bons frutos dos maus frutos? Entre os profetas dos falsos profetas? Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a respeito das palavras de Jesus relatadas no Sermão do Monte, mais especificamente em Mateus capítulo 7. Vem comigo então para o verso 15, em que Jesus diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Tem gente que costuma dizer por aí que os falsos profetas podem ser reconhecidos pela qualidade das suas profecias. Quer dizer, que se uma profecia for cumprida, então essa profecia é de um profeta de Deus. E se essa profecia não estiver cumprida, então esse profeta é, na verdade, um falso profeta. Só que, como a gente observa nesse texto, Jesus está dizendo para a gente que esses lobos, esses falsos profetas, vivem vestidos em pele de cordeiro. Quer dizer, no seu interior, esses falsos profetas são como lobos devoradores. Então Jesus está nos dizendo aqui que não é para reconhecer os falsos profetas pela aparência, mas sim pelos seus frutos. E acho que não é muito difícil de entender esse princípio, porque imagina que um profeta profetizou alguma coisa acertada a respeito do futuro. E aí apareceu um falso profeta que estava espionando ali o que o verdadeiro profeta disse. E aí então ele pegou essas palavras e repetiu para as pessoas para chamar a atenção delas. E aí todo mundo reconheceu que essa profecia se cumpriu. Então, na verdade, o falso profeta foi reconhecido como profeta verdadeiro, mas na verdade ele simplesmente imitou aquilo que o profeta de Deus tinha dito. E eu sei que pode parecer piada, mas existem diversos relatos de pessoas que ficam espionando uns aos outros no meio das orações no monte, por exemplo, ou em alguma vigília para saber o que as pessoas estão orando, para depois ela chegar lá e profetizar alguma coisa a respeito do que a pessoa tinha orado, porque na verdade são profetas que estão buscando reconhecimento uns dos outros. Na verdade, não estão interessados em declarar aquilo que Deus está querendo comunicar uns para os outros. E Jesus não daria essa ênfase no Sermão do Monte para a gente reconhecer um falso profeta se fosse tão simples assim, reconhecer quando ele diz alguma coisa que se cumpriu ou que não se cumpriu. Eu estou querendo dizer com isso que a gente não pode utilizar esse critério do cumpriu ou não se cumpriu como algo para poder definir o caráter das pessoas. Até mesmo porque um falso profeta nunca chegaria ao ponto de ser reconhecido se aquilo que ele diz não se cumprisse. Então faz parte ele tentar fazer alguma adivinhação que realmente vai se concretizar, porque assim ele vai ficar famoso. E se ele ficou famoso, então as pessoas vão começar a segui-lo. E talvez esse seja o interesse desse falso profeta. Então com isso a gente consegue perceber que o falso profeta na verdade é aquele que quer atrair as ovelhas para devorá-las. E qual é o sentido que Jesus coloca aqui numa ovelha sendo devorada por um lobo? Ela é devorada naquilo que constitui a sua base de vida, ou seja, na sua fé. Então, como uma ovelha vai ser morta espiritualmente? Sendo roubada na sua fé. Palavra que do grego também significa fidelidade. Os lobos atraem as ovelhas para perto deles e então rouba a fidelidade que elas tinham a Jesus, porque elas deixam de seguir a Jesus para seguir a eles como líderes religiosos. E isso explica porque um profeta de Deus de verdade nunca vai ficar interessado em formar seguidores dele, porque ele sabe que ele vai estar atrapalhando uns aos outros na sua fidelidade a Jesus. E a gente pode citar diversos casos de profetas que não queriam muito estrelato. O próprio caso de Moisés, quando foi chamado por Deus para profetizar para o povo e libertar o povo de Israel do Egito.
Moisés poderia ter pensado que seria uma grande oportunidade de ficar famoso, mas ele mesmo pede para Deus chamar outro, porque ele não tinha nem muita capacidade de oratória. Um outro caso interessante é o de Elias. Quando aparece Eliseu para segui-lo, ele então fala para ele ficar longe, porque Elias queria seguir o caminho dele sozinho. E mesmo que esses profetas fossem usados por Deus com muitos sinais e maravilhas, milagres, você pode perceber que na verdade eles não tinham muito interesse em formar prosélitos, formar pessoas que iam ficar reproduzindo o pensamento deles, mas sim, eram profetas que declaravam o que Deus tinha a dizer para o povo, e normalmente não eram coisas agradáveis de se ouvir. As coisas que Deus declara para a gente normalmente produzem transformações na nossa vida, e não é muito fácil sair da nossa zona de conforto para nos adequar aqui na terra com tudo aquilo que existe no céu. Para isso existe uma necessidade de mudança de mentalidade. A palavra aqui no texto grego do Novo Testamento também significa arrependimento, e a grande mensagem dos profetas que são declaradas o tempo inteiro é uma mensagem de mudança de mentalidade, ou seja, arrependam-se. O próprio João Batista, quando começa a sua pregação, declarava pelas cidades: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus, também como caráter de profeta, também anunciava uma mensagem do reino de Deus estando próximo, por intermédio de uma chamada de arrependimento. Mas voltando aqui para o Sermão do Monte, Jesus diz que é possível reconhecer um falso profeta pelos frutos que ele vai gerar. Uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore má produz frutos maus. Jesus diz que uma árvore má vai ser cortada e lançada pelo fogo. E aqui fica muito claro que aquele quem tem a capacidade de julgar nesse caso é Deus. Não é a gente quem julga as pessoas e corta elas e lança elas no fogo. O chamado que cabe para nós nesse caso é realizarmos o discernimento, é reconhecermos quando uma árvore é boa e quando uma árvore é má. E eu sei que pode parecer muito difícil obter esse discernimento, mas Jesus dá uma dica aqui para a gente na sequência. Então vem comigo no verso 21. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, para entender a questão dos frutos, temos que prestar atenção no que Jesus está dizendo aqui para a gente. Os frutos não consistem somente nas palavras, naquilo que a gente diz. Por exemplo, eu declaro que Jesus é o Senhor. Então, se eu declaro isso publicamente, então isso naturalmente faz com que eu seja uma árvore que gera um fruto bom. Tem muito pregador por aí que diz isso, que você pode reconhecer uma árvore boa quando ela declara, ela confessa Jesus como o Senhor dela. Mas Jesus está nos dando um alerta especificamente a respeito desse assunto. Não adianta o cara ficar afirmando Senhor, Senhor. E mais do que isso, não adianta ele ter a capacidade de profetizar acertadamente. E mais do que isso, profetizar em nome de Jesus. Também não adianta que a pessoa seja muito usada por Deus com sinais, com poder espiritual para expulsar demônios ou para realizar curas, realizar milagres, porque isso não é um sinal de bom fruto necessariamente. Você percebe que nesse texto Jesus está dizendo que se afastem de mim aqueles que praticam o mal. Então, na verdade, o critério de fruto bom e fruto mau não tem relação com aquilo que você diz da boca para fora, mas sim com aquilo que você pratica. Se realmente você é um praticante da palavra, ou se você se contenta em simplesmente ser alguém que ouve, participa de umas reuniões, uns cultos por aí, em que alguém prega a palavra e que fica feliz com isso. Jesus quer saber se você realmente vai segui-lo, vai ouvir a voz dele e obedecê-lo. Isso quer dizer que não importa se você tem poder espiritual, se você tem um título religioso de pastor, de padre, papa ou o que for, se você consegue manifestar muitos dons, se Deus te capacitou com muitos dons para fazer as coisas, até porque tem muitas pessoas de tudo quanto é tipo de caráter que têm muito poder.
muito poder político, muita influência, muito poder de oratória, muito poder econômico. Mas para Jesus isso nunca foi suficiente, porque diversos reis e imperadores eram completamente pagãos, não tinham o mínimo temor a Deus e nunca decidiram, nunca optaram por ouvir Jesus e praticar tudo aquilo que ele nos ensinou. Isso que eu estou falando não se refere somente naquela época de Jesus, mas principalmente nos dias de hoje. Você tem encontrado pessoas que têm muito poder, muita influência por aí, que realmente decidiram seguir Jesus, que decidiram ensinar tudo aquilo que ele nos ordenou? E se para você ficou muito difícil de entender esse princípio da diferença que há entre a prática e a palavra lançada da boca para fora, então no próximo vídeo a gente vai fechar o Sermão do Monte falando a respeito da parábola da casa que foi construída na areia e a que foi construída na rocha. E se você tem interesse em conhecer mais palavras de Jesus a respeito do que ele disse aqui nesse Sermão do Monte, então dá uma olhadinha nessa playlist que a gente gravou para você aqui e até os próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!